Fala aí, pessoal, estamos de volta nesta segunda-feira do alívio, acho que dá para chamar assim, né? Alívio, depois de tudo que a gente passou ontem, não só ontem, né? Um ano inteiro de sofrimento, de preocupação, de agonia, mas felizmente isso teve fim e teve fim do jeito que a gente imaginava. O Fluminense ficando na Série A, mas não só a Série A, na real, né? Porque o Fluminense fica na Série A e também garantiu com isso uma vaga na Copa Sul-Americana do ano que vem. Eu confesso que eu já não tinha mais expectativa nenhuma disso. E eu percebi que poderia acontecer durante o jogo, porque os resultados foram favoráveis. Cruzeiro ganhando o Juventude, Corinthians ganhando o Grêmio, Fluminense fechando o Campeonato Brasileiro na 13ª posição. E o que é mais bizarro, né? A 7 pontos da zona da Libertadores. O Campeonato Brasileiro é inacreditável. É claro que 7 pontos são 7 pontos, mas se você for pensar, né, o desespero de um time que brigou até a última rodada para não ser rebaixado, e aí depois se termina o campeonato a 7 pontos da Libertadores, eu acho que isso por si só já fala o que é o Campeonato Brasileiro. Mas em relação à Sul-Americana, a gente já tem alguns adversários definidos e o Fluminense vai ser pote 1 no sorteio da Sul-Americana, que ainda não tem data definida. A gente tem que aguardar aí a divulgação da Conmebol em relação aos sorteios da Sul-Americana e da Libertadores, mas o Fluminense, dos times brasileiros, os times que estão classificados até o momento para a Sul-Americana, o Fluminense é quem tem o segundo melhor ranking, só atrás do Grêmio. O Fluminense aparece na segunda posição, esse post é do Central do Flu, no ranking da Conmebol, e portanto, o Atlético Mineiro está atrás, inclusive, e portanto estará no pote 1 do sorteio, vai ser cabeça de chave nesta Copa Sul-Americana, que convenhamos, né, são adversários, a própria Libertadores tem alguns adversários, né, que já não tem tanta qualidade assim, mas se a gente olhar para essas equipes aqui, a gente vai ver. Eu acho que de clubes brasileiros são times fortes, né? Olha essa Copa Sul-Americana com o Grêmio, com o Atlético Mineiro, Vasco, Cruzeiro e o Vitória, que conseguiu também uma vaguinha depois de ter feito um bom Campeonato Brasileiro. Já tem aqui times bolivianos definidos, Universidade de Vinto, que eu confesso não conheço, chilenos, Palestino, Universidade Católica, União Espanhola, Everton, Once Caldas, Júnior Barranquilla, Everton do Chile, Once Caldas já é da Colômbia, né? Júnior Barranquilla, América de Cali, falta ainda um colombiano, Universidade Católica agora do Equador, Alcas e esse Runa do Equador, nunca ouvi falar, Orense, times paraguaios, Sportivo Ameliano, Guarani, 2 de Maio, Sportivo Luquenho, peruanos, Cusco, Cienciano e Atlético Grau, e também o ADT, a Associação Desportiva de Tarma. Do Uruguai, Danúbio, Cerro Largo, Racing e o Wanderers, Montevideo Wanderers, e os venezuelanos metropolitanos, La Guaira, Caracas e Puerto Cabello. São, por enquanto, os times definidos da Sul-Americana até o momento. Agora a gente esperar o sorteio para conhecermos os adversários do Fluminense numa Sul-Americana que obviamente é difícil, a gente não sabe os argentinos que serão classificados, os brasileiros têm times qualificados, mas é uma competição acessível. É óbvio que a gente tem que esperar o time do Fluminense para o ano que vem, que, como garantiu a permanência na Série A, a gente espera um time competitivo, até porque a gente está pensando também em Mundial de Clubes no meio do ano, que vai ser a grande competição do Fluminense na temporada, além, claro, do Campeonato Brasileiro, que sempre será o mais importante. Mas, enfim, é uma competição que, em tese, ela é acessível. Se você tiver um time competitivo qualificado, é um título internacional, para mim, importante. Obviamente, né, não tem a relevância da Libertadores, mas para mim todo título é importante, e título internacional, como o da Sul-Americana, cairia muito bem na sala de troféus do Fluminense. Então, vamos aguardar, em breve teremos aí os adversários do Fluminense para a Sul-Americana. E olha só, novidade no mercado também, porque já era esperado, o Renato Gaúcho não é mais técnico do Grêmio. O Grêmio anunciou a saída do Renato Gaúcho hoje de forma oficial. A gente está em meio agora a essa expectativa pela manutenção ou não de Mano Menezes no Fluminense. E essa definição deve ser tomada nos próximos dias, ainda nesta semana. Talvez lá para quarta ou quinta-feira as partes devem se reunir para que, de fato, seja tomada uma decisão em relação à sequência do trabalho do Mano no Fluminense ou não. No momento, né, o treinador, o staff, está todo mundo dando uma descansada, uma relaxada, depois de meses de muita pressão, de muita cobrança, de um trabalho muito intenso para livrar o Fluminense dessa Série B. A gente ainda vai falar mais sobre o Mano Menezes aqui no canal,
Mas é óbvio que o Fluminense está não só analisando o Mano, mas como outras possibilidades no mercado. É natural que isso ocorra neste momento de indefinição, já que não há uma certeza por parte do clube da permanência do treinador. É possível que na cabeça do presidente Mário Bittencourt, do diretor executivo Paulo Angione, é possível que uma decisão já tenha sido encaminhada, faltando ainda bater o martelo. E se essa decisão for por uma não continuidade, é natural que o clube esteja já monitorando o mercado, né, em busca de um substituto, caso realmente o Mano deixe o comando do Fluminense após cumprir a missão de manter o time na Série A do Campeonato Brasileiro. Então o Renato é um nome no mercado, outros clubes certamente vão se interessar por ele, isso é fato. Então se o Fluminense tiver o interesse no trabalho dele, é bom que resolva o quanto antes essa situação, porque a tendência é de que os clubes se movimentem rapidamente nos próximos dias para definir os treinadores e, obviamente, dessa forma tocar o planejamento para a próxima temporada, o que depende, evidentemente, da definição de um técnico, como é o caso do Fluminense. Bom, eu vou trazer para vocês aqui agora algumas cenas grotescas, outras muito engraçadas, que eu já tinha comentado um pouco ontem após a nossa transmissão, após o jogo diante do Palmeiras, como algumas pessoas desrespeitaram o Fluminense, como algumas pessoas fizeram questão de demonstrar, alguns nas entrelinhas, outros não, como estavam torcendo para que o Fluminense fosse rebaixado. O que não é absolutamente nenhuma novidade. E eu não vou ser hipócrita aqui, tá? Quem afirmou ontem, no sábado, ontem, na sexta, nessa semana, depois do jogo contra o Cuiabá, que o Fluminense tinha mais chance de cair, eu não vou ser hipócrita aqui de dizer, porque tudo bem, é uma análise plausível diante do adversário que o Fluminense tinha. Eu discordei pela situação do Atlético Paranaense e ela se confirmou. Mas também não era nenhum absurdo. Agora, teve gente desrespeitando e rebaixando o Fluminense lá no meio do ano. Alguns da mídia no geral. E muitos dessa mídia, muitos odeiam o Fluminense e estavam desesperadamente torcendo para que o atual campeão da Libertadores fosse rebaixado. Mas, infelizmente, para eles não deu certo. E aí eu vou trazer aqui um compilado para vocês de algumas declarações, o tanto quanto interessantes e agora até engraçadas. Eu já abro de cara com essa daqui, do jornalista Juca Kfouri, que já demonstrou em muitos momentos o ódio dele pelo Fluminense, né? O rancor que ele tem pelo Fluminense. Isso aqui é um vídeo antigo que começa aqui esse vídeo e depois vou trazer o mais atual aqui para vocês. Ele caiu uma vez para a segunda, aí depois ele caiu da segunda para a terceira, daí ele subiu da terceira para a segunda e aí foi de elevador da segunda para a primeira sem disputar a segunda, né? Mas e vai cair de novo, vai tricaído. E aí é o caminho para desaparecer. Quer dizer, é claro que você fala, mas como? O time tem a torcida que o Fluminense... Fala em desaparecimento naquela época, lá em 2009. Desaparecimento. O caminho para desaparecer. É isso. Tem, né, que tem a pujança que o Fluminense tem, as glórias, a tradição, tudo que o Fluminense tem. Como é que desaparece? Né? E a gente já viu. A gente já viu pelo mundo afora, Argentina aqui pertinho, clubes de grande tradição, clubes como o Independiente, mais vezes campeão da Libertadores... desapareceu, né? Baixamento. Você acha que não se livra? Eu acho. Mas isso. já? O Fluminense já caiu, gente. Quem vai cair para a Série B do Campeonato Brasileiro? 4 clubes, uma vaga só. Fluminense, na lata. Fluminense vai cair. Deixou para a última rodada. Vai pegar o Palmeiras no Allianz Parque, ó. Vai cair. Falta uma vaga só? Uma vaga. Ih, Fluminense. Flusão vai nessa. Vai de vaso. Vai cair. Eu vou torcer pro Fluminense, cara. Vou torcer. Que isso, meu? Vou torcer. Todo respeito ao Souza. Vou torcer. Leandro Quesada. Quem cai? Pelas odds ali, aquilo que eu palpitei, cai o Fluminense. Fluminense. Flávio Gomes. Flávio Gomes. Sou eu. Fluminense. Na minha opinião, quem vai cair é o Fluminense. Garcia. Fluminense. Fluminense cai hoje? Cara, Fluminense cai hoje. O que eu vou fazer aqui então pra poder responder essa daí um pouquinho mais embasado? Eu vou dar uma olhada aqui na tabela e vou ver qual que é o jogo do Fluminense hoje. Porque eu não sei. Palmeiras? Não, tá rebaixado hoje.
E o resultado foi esse daí, né? Mais uma vez, a mídia desesperada, em peso, torcendo pelo rebaixamento do Fluminense. Alguns ali, porque alguns pode ser um palpite de fato, mas outros a gente sabe que não é só palpite. A gente sabe que não é só palpite, a gente conhece a história de uma galera aí. O próprio Juca Kfouri, vou colocar aqui na tela, falou isso aqui antes do jogo. Porque se empatar, né, o Bragantino cai, eu acho o Fluminense o principal candidato à queda, infelizmente. E vai ser essa situação bizarra de jogar o tal Super Mundial, né, rebaixado. Porque o Palmeiras não vai perder para o Fluminense. O Palmeiras vai ganhar do Fluminense. Rapaz. Esperando que o São Paulo honre a camisa. O São Paulo está diante também de uma situação chata. Porque se o São Paulo jogar... Então, repara, foi o que eu falei. Se fosse só uma opinião, o Fluminense vai perder pro Palmeiras. Cara, a maioria, acho que quase todo mundo, até grande parte da torcida do Fluminense, sabia que a derrota pro Palmeiras ela era muito possível, era muito provável. Eu mesmo falei isso. Mas que os outros times estavam numa situação, principalmente o Atlético Paranaense, uma situação ainda mais complicada por tudo que vinha acontecendo. E aí, esse ser abjeto desse Flávio Prado falou isso aqui. Duvido. Não vai virar mesa. Qual? Não seria a primeira vez, nem a segunda. Um outro engraçadinho aí, estimulando e rindo, né? Como sempre. Vai virar mesa esse ano, não tem nada. Mas quando teve aquela vergonha do jogo com a Portuguesa, nesse momento também não tinha nada. A Portuguesa estava fora. E aí eles armaram um sistema lá e tal. E o técnico do Fluminense naquela época, quando eles ganharam o jogo na Bahia, falou que houve comemoração. Eles já sabiam qual seria o resultado do STJD. Olha que coisa escrota que esse sujeito tá falando, cara. Olha a acusação que esse cara faz, a fake news que ele continua disseminando e ninguém faz absolutamente nada. É um absurdo o negócio desse, o cara falar isso numa grande emissora, com a maior cara de pau do mundo, com a maior cara lavada do mundo, que ele sabe que não é verdade, mas ele continua falando aí, sempre que pode. Só me engano, era o Dorival Júnior, não era o técnico? Quando falou em 2013 era o Dorival. Era o Dorival, E numa conversa assim, ele até chegou a falar que, estranhamente, o time conseguiu o resultado, estava rebaixado, mas o pessoal estava tranquilo, porque sabia que não ia cair. Então, eu não duvido, não seria a primeira vez. O Fluminense, uma vez caiu para a terceira divisão, pulou direto para a primeira. Então o Fluminense é cheio dessas coisas. Mas eu espero que se ele cair dessa vez, que não apareça nenhum caso misterioso, nenhum jogador que não sei o quê, nenhuma pena para não sei quem e tal. E ele me parece o mais credenciado a cair. Então esse sujeito desqualificado, eu acho que vive, talvez por se sentir fracassado de alguma forma, por algum motivo, não sei, se tem algum tipo de mágoa, alguma coisa específica, ele continua falando isso aí abertamente. É porque ninguém faz absolutamente nada e dá um espaço para um sujeito desse chegar e falar esse tipo de coisa aí. E, assim, eu confesso para vocês que eu tenho que até me segurar para não perder a razão, para não falar besteira aqui. Mas isso aí é recorrente. É recorrente, esses caras falando esse tipo de coisa. Entende a diferença de ter uma opinião, um palpite, de achar para o desrespeito e para fake news, para mentira? Pra sacanagem? É isso aí. A diferença é essa. Diferente disso aqui, por exemplo, os caras vão lá, dar palpite do Grupo Globo. Todo mundo deu vitória do Palmeiras. Eu acho engraçado, porque quebraram a cara. Todo mundo quebrou a cara, mas é de boa, é um palpite ali. Pode ser que alguém também... tem alguém ali também que odeia o Fluminense. Cara, é um palpite normal. A maioria, ontem tivesse dado um palpitaria a favor do Palmeiras, que eu acho totalmente natural pelas circunstâncias. Então isso aí é de boa. Aí tem esse cidadão aqui, olha só, esse Capelanes, né, que é influenciador lá do YouTube, lá do Atlético Paranaense. Olha só. A gente vai rebaixar o Fluminense, velho. Everton, vamos fazer uma união dos Atléticos, original e o genérico. A gente empata, o Palmeiras faz o trabalho, o Bragantino faz o crime e o Fluminense paga a série bem com isso. Mas vai ter que trabalhar o advogado do Flu, hein? A gente vai rebaixar o... Muito engraçado, né? Eu também achei isso aqui engraçado. O que eu fico indignado aqui é porque... Olha... O que eu fico tão ridículo que eu confesso que é difícil até achar graça, né? De tão ridículo que é. Aí teve mais aqui.
É tão ridículo que às vezes é até difícil achar graça, né? Mas se não aprenderam, já deveriam ter aprendido. Respeitem a camisa do Fluminense, respeitem a história do Fluminense. Alguns falam por mau caratismo mesmo, outros continuam disseminando fake news ou fazendo graça para ganhar migalha de likes por aí, e eles vão continuar fazendo. Mas alguns acharam lá atrás que o Fluminense iria acabar, que o Fluminense iria morrer, que o Fluminense iria cair e não ia voltar mais. E está aí. Não caiu, ganhou uma Libertadores ano passado e seguiremos fortes aí em busca de mais títulos a partir de 2025. Então, chupem, idiotas, babacas, que usam de microfones importantes para espalhar fake news e para também disseminar o seu ódio. E não é só pelo Fluminense, não, por alguns clubes do futebol brasileiro, porque eles fazem isso aí, é comum. E há também a história, obviamente não comprovada, de que o Atlético Paranaense ele teria entregado o jogo para o Criciúma lá em 1996, aquele ano que ficou marcado por um escândalo de arbitragem que culminou no não rebaixamento do Fluminense posteriormente, em 97. Falei sobre isso aqui recentemente, do qual o próprio Atlético Paranaense foi pivô, né? Foi o centro das atenções naquela oportunidade, um escândalo de arbitragem encabeçado com participação ali do Petralha. E aí naquele ano o Fluminense lutava contra o rebaixamento, contra o Criciúma e também contra o Santos, e precisava de uma derrota do Criciúma contra o Atlético Paranaense na Arena da Baixada, coisa que não aconteceu. E aí há relatos de que os jogadores do Criciúma com o Atlético trocaram camisas, meio que comemoraram juntos, mas é fato que tinha bandeira da torcida do Criciúma no meio da torcida do Atlético Paranaense. Vou colocar aqui para vocês verem, vai dar para perceber. Essa rivalidade começou muito forte quando o goleiro deles, o Ricardo Pinto, na época num jogo contra o Fluminense, foi agredido, uma confusão danada, né? Aquilo iniciou ali uma rivalidade muito grande, e aí culminou nesse jogo em 1996, para muita gente o Atlético teria feito corpo mole para entregar o jogo. Camisa 14, o Criciúma passa à frente, vira o jogo, 2-1 para o time catarinense. E termina a partida. O Criciúma se mantém na primeira divisão com esta vitória. Comemora bastante como se tivesse conquistado uma vaga para a fase final. Mas o torcedor comemora a desclassificação do Fluminense, que vai para a segunda divisão. Aí a bandeira quadriculada do Criciúma tremulando entre os torcedores do Atlético. O futebol do Sul se une nesta fase final. E veja aí, o jogador do Criciúma joga a sua camisa para a torcida do Atlético e recebe uma rubro-negra em troca. Os jogadores saem de campo comemorando a permanência na primeira divisão, 2-1 diante do Atlético. E aí o cara comemorando com a camisa do Atlético, jogando camisa para a torcida do Atlético. Até aí o torcedor, vamos lá, é natural, né? O torcedor, enfim, criou-se ali uma rivalidade, estava torcendo o Fluminense rebaixado, como estavam agora, tá tudo bem. Eu falei que era o Santos que estava brigando, mas era o Bahia, que enfrentava o Flamengo e o resultado aconteceu, né? O Bahia tinha que perder para o Flamengo, o Criciúma perdeu para o Atlético. O torcedor querer o rebaixamento do Fluminense, até aí tudo bem, tudo normal, os caras querem levar a bandeira do Criciúma, beleza, faz parte. Isso não quer dizer automaticamente que os jogadores entregaram, porque aí é outra coisa. O jogador trocar a camisa dentro de campo também é algo natural, que a gente vê acontecer com naturalidade. Então, enfim, é algo que levanta muita discussão desde aquela época, e agora tem muita gente encarando como uma vingança, né? O Fluminense ajudando, contribuindo diretamente aí para o rebaixamento do Atlético Paranaense, o que acaba colocando mais uma pitada de rivalidade, que já é uma rivalidade histórica entre os dois clubes. Talvez times de fora do Rio, talvez o Atlético Paranaense seja o time com quem o Fluminense tem mais rivalidade, imagino, um dos, né? Mas imagino que seja isso, muito dessa época aí também, por tudo que aconteceu lá em 1996. Então é isso, galera, só queria trazer para vocês esse recorte aqui, alguns vídeos engraçados, hilários, gente mau caráter, alguns quebrando a cara, palpitando errado, que faz parte também do futebol, mas eu creio que a essa altura do campeonato,
a gente já saiba diferenciar alguns personagens aí da mídia aqui no Brasil, principalmente alguns personagens de São Paulo. Vou pedir para você, se puder e quiser também, claro, tá aqui no comentário fixado, o link tá na descrição do vídeo da Mais Ágil. Já ia me esquecendo que a Mais Ágil é uma grande parceira aqui do canal do Léo. Se você não conhece ainda o trabalho da Mais Ágil e está precisando de antecipar o seu fundo de garantia, o seu FGTS, a Mais Ágil faz isso para você com a maior rapidez do mundo. O nome Mais Ágil não é por acaso. Sem burocracia, mas é importante você entender o passo a passo para saber como funciona. Então entre em contato lá que tem uma equipe prontinha lá para te atender, fechou? E a gente volta com mais informações assim que possível aqui no canal do Léo. Um abraço!